Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde, com a tua família, com as tuas finanças e com os teus projetos. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto tem sido e por tudo quanto tem feito. Agradecido a Ele por mais uma noite de paz, de descanso, sono reparadouro e o seu cuidado sobre as nossas vidas. Passando também para deixar o nosso devocional diário, e hoje o nosso devocional é preciso ouvir o que o Espírito está dizendo. Apocalipse capítulo de número 2, verso 29, diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos diante de um texto bíblico que se repete às 7 igrejas da Ásia. Jesus dá uma revelação a João na ilha de Patmos e ele traz uma mensagem para cada igreja da Ásia. E a todas elas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem falado diariamente, diuturnamente, com seu povo, procurando trazer as pessoas para perto de si, ter uma consciência de que é dependente do Senhor Deus, precisa da sua palavra e que somente ouvindo a voz do Espírito conseguirá superar os desafios e principalmente servir a Deus fielmente. Muitos nos nossos dias estão dando mais ouvidos àqueles que estão à sua volta. Hoje, muitos preferem dar ouvidos aos desigrejados, aos supostos amigos, às mídias, aos filósofos e ideólogos, mas não preferem dar ouvidos ao Senhor Deus. Deus, quando diz para nós darmos ouvidos ou ouvirmos a voz do Espírito Santo, é porque há uma preocupação. Deus sempre se preocupou com aquele que ele criara a sua imagem e semelhança. A criação do homem foi criado para que desse sequência no caráter divino. Mas o homem falhou e ainda assim Deus se preocupou em trazer o homem a oportunidade de ser resgatado, ser alcançado por intermédio da sua palavra, uma vez que Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário para que possamos ter vida e ter vida em abundância. Quem nós estamos ouvindo? Quem é que prevalece no nosso meio através das suas palavras? A palavra de Deus, a voz do Espírito Santo ou a voz daqueles que sequer estudam a palavra de Deus, daqueles que sequer buscam em Deus uma diretriz? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus sempre quer falar conosco. Todos os momentos Deus tem uma palavra para nós. E compete-nos ouvir, querer ouvir, mais do que querer ouvir, aplicar ao nosso cotidiano, sabendo que estamos de passagem neste mundo e que a qualquer momento Cristo virá buscar a sua igreja. O mundo jaz no maligno. O inimigo não para de trabalhar. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, fala de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual que ela se acentua dia após dia. A guerra no mundo espiritual visa colocar prisão no homem. Nunca se falou tanto em depressão, inclusive no seio da igreja, como nos nossos dias. Depressão, angústia, estresse, ansiedade, o mal do século XXI tem tomado conta da humanidade, porque as pessoas procuram ouvir a voz do passado, ouvir a voz do presente e ouvir a voz do futuro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Depressão é excesso de passado. O estresse,
excesso de presente. E a angústia, ou seja, a projeção futura, é estresse, é o excesso de futuro. As pessoas que vivem angustiadas, as pessoas que vivem ansiosas, ou seja, a ansiedade é um excesso de futuro, quando na verdade deveríamos viver hoje, dando ouvidos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem cuida de nós. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós vivemos o presente, ouvindo a voz do Espírito Santo, nós superamos os desafios e não nos permitimos deixar levar pelo excesso de passado, depressão. Não nos permitimos deixar nos levar pelo excesso de presente, estresse, e não nos deixamos levar pelo excesso de futuro, ansiedade, porque nós colocamos nas mãos do Senhor todo o nosso ser, toda a nossa maneira de viver, ouvindo a voz do Espírito Santo. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Quando alguém trouxer uma palavra divergente da voz do Espírito Santo, procure confirmar se é Deus falando, se é o Espírito Santo falando, ou se é a voz do homem. O homem pode te atrair para um caminho que não tem volta. O homem pode te levar para um caminho que vai comprometer a tua salvação. E quando Deus diz, ouça a voz do Espírito Santo, é porque Ele quer trazer salvação, vida eterna com abundância. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Às vezes, o ladrão não está longe. Às vezes, o ladrão não vem de longe. Às vezes, o ladrão está bem pertinho de nós e não percebemos. Às vezes, o ladrão vem de perto de nós, daqueles que se dizem amigos, companheiros, mas trazem palavras conflitantes à voz do Espírito Santo. A única voz que precisamos ouvir fielmente para não ter prejuízo na nossa salvação é a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Grande abraço, Deus abençoe.